Oi, meu nome é Jonathan Benetti e este vídeo faz parte de uma apresentação acadêmica de um trabalho do curso de graduação em Teologia no Centro Universitário Filadélfia Unifil. Nós vamos começar a abordar o crescimento constante do número de evangélicos no Brasil e apresentá-los diante de uma ótica a fim de denominar essas instituições que mais cresceram no país nos últimos anos, né, corroborando com a afirmação desse crescimento e as características dessas denominações ao qual o processo histórico levou a este crescimento. Nos últimos 30 anos, é notável que o número de evangélicos aumentaram sua participação não somente na vida pública, transcendendo a fronteira da igreja, mas também a fim de ocupar espaços na mídia e também na cultura e na política. E esse estudo começou a ser chamado a atenção pelos sociólogos, pelos pesquisadores da área do conhecimento, principalmente da própria antropologia. E após a divulgação dos resultados do último censo, realizado pelo IBGE, em 2010, foi identificado que houve um aumento de 61% da população evangélica no país. Nesse último período de 10 anos, até hoje, que está sendo atualizado no ano de 2022 o censo, é possível demarcar um grande crescimento, e isso é um feito histórico muito importante. E é preciso também compreender as raízes e principalmente os movimentos que estão ligados às igrejas que estão tendo este crescimento significativo. Muitos estudiosos têm se dedicado a estudar essas denominações de igrejas que engloba, né, as igrejas cristãs católicas, não católicas e herdeiras desse protestantismo. Então é preciso estudar as diferenças entre essas instituições dentro do protestantismo histórico, pentecostalismo e do neopentecostalismo. E para isso é preciso compreender os movimentos nas quais essas instituições estão intimamente ligadas. Para começar, o movimento evangélico iniciou em torno do século XVI, né, com o surgimento do protestantismo na reforma proposta pelo Martinho Lutero, onde este contestou a autoridade central e o monopólio clerical como fonte única de interpretação da Bíblia. Entre os vários elementos, a religião protestante ela caracterizava-se pela rejeição da ideia dos santos como mediadores do terreno e do divino. Os primeiros protestantes chegam ao Brasil integrando grandes missões colonizadoras provenientes da Holanda e da França, e esta corrente considera a missão evangelizadora e a educação como formas de influenciar a sociedade. A sua ética social e política está orientada em torno do bem comum. No século XIX, as igrejas do protestantismo histórico, entre elas as luteranas, presbiterianas, metodistas e batistas, se estabelecem no Brasil, e seu serviço religioso destina-se inicialmente a estrangeiros. Porém, no século XX, nas duas primeiras décadas, onde os missionários dos Estados Unidos e da Europa chegam à América Latina para fomentar a expansão de suas igrejas, principalmente entre as classes médias e a classe baixa. O momento ele marca com vigor a emergência do movimento pentecostal, principalmente na região que faz uma leitura das correntes do protestantismo histórico, no caso compreendido pelo anticomunista, o antiecumênico e conservador politicamente. Ele rechaça as reformas na estrutura social e adota uma concepção bíblica literal. Os pentecostais consideram o esforço de conversão, inclusive de adeptos de correntes do protestantismo histórico, como uma de suas principais missões. Neste contexto, por volta de 1911, criada por missionários suecos que viviam nos Estados Unidos, a Assembleia de Deus, que é considerada a primeira igreja pentecostal brasileira, ela vem para o Brasil. E em seguida foram fundadas a Congregação Cristã e a Igreja do Evangelho Quadrangular. E por volta de 1970 surgem as primeiras igrejas neopentecostais, com a adoção de uma teologia da prosperidade que valoriza a riqueza material, né? No caso, essas igrejas brasileiras são apresentadas pela Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, Deus é Amor, e a Igreja Universal do Reino de Deus. Apesar disso não constar com uma certa forma complexa e descritiva, é necessário complementar a informação deste vídeo com um documentário que eu, aluno que estou produzindo esse vídeo, assisti durante as minhas férias, que é o Avivamento da Rua Azusa. Esses movimentos, esse fato histórico, ele corroborou principalmente por expansão dessa igreja de primeira geração, que foi abordada no tema da disciplina História do Cristianismo 1. Neste semestre, História do Cristianismo 2, a gente vê com mais detalhes esse avivamento, esse crescimento contextualizado com o cenário brasileiro onde se vive. Também nesse contexto contemporâneo, não há como afastar também as outras igrejas que acabam sendo abertas
propagando sempre uma teologia referenciada, mais contemporânea, mais moderna. No caso, a Bola de Neve e outras igrejas que são adeptas a uma teologia reformada e global. Porém, como o vídeo e a proposta do vídeo visa falar sobre esses movimentos mais importantes, eu acabei abordando, de certa forma, esses dois movimentos que acabaram por contextualizar esse crescimento que a gente vive hoje.